Jesus. Ore ao Senhor, diga nesse momento: Deus, fala comigo. Diga isso: Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus, fala ao meu coração. Nos dá direção através da Tua palavra, Senhor, e nos marca profundamente pelo Teu Evangelho nessa noite. Em nome de Jesus, a igreja diz: glória a Deus. Gente, antes de nós lermos a palavra, tem algumas pessoas aqui online conosco. Olha só, vou citar os nomes aqui: Maria Aparecida, Evânia Jesus, Luana Vieira, Suane Santana, Miriam Ramos, Carla Gama, Edilma Ramos. Muita gente aqui. Se você está aqui conosco, por gentileza, abra o YouTube no seu celular e deixa um like lá no vídeo. Abre o YouTube, vá no canal da Lírio Armação, deixa um like. Isso ajuda demais aos nossos canais digitais, principalmente o YouTube, a ter mais alcance. Graça Salinas, Frank Ferrari, Camila, Heloísa Rodrigues. Inclusive tem uma pergunta aqui, olha, até perdi aqui, ó. Por exemplo, a Carla perguntou: está aberta as inscrições para o grupo familiar? Então, talvez alguém até tenha essa dúvida, né? No GC você não precisa se inscrever, é só ir. Eu, por exemplo, já printei lá o stories do GC, que tem muita comida. Um dia eu vou aparecer lá de surpresa. Mas aí, para você saber, Carla, qual o GC mais próximo da sua casa, entre em contato com o WhatsApp da nossa igreja. Tá bom? Gente, vamos abrir a palavra de Deus. Abra comigo. Vou pedir para você abrir em 2 textos. Abre e deixa marcado aí. Primeiro texto é Isaías 61. Isaías 61, primeiro texto. Segundo texto é em Lucas 4. Isaías 61 e Lucas 4. Nós vamos passar aqui na tela os textos, mas é importante que você abra, que você marque na sua Bíblia, que você saiba manusear a sua Bíblia de papel também. Lucas 4 e Isaías 61. Vamos ler primeiro Lucas 4, porque esse é um episódio onde Jesus vai ler o texto que está em Isaías 61. E essa é uma palavra que tem falado muito ao meu coração. Eu não tenho necessariamente um esboço, assim, começado do início até o fim aqui, mas eu tenho algumas notas de um termo que tem no texto de Isaías. Eu quero compartilhar o meu coração, aquilo que Deus tem falado ao meu coração com vocês, através de uma expressão específica. Mas vamos ler o contexto primeiro. Beto, querido, por gentileza, já só um pouquinho mais de retorno aqui para mim, para não forçar a voz, por gentileza. Vamos ler primeiro Lucas 4, versículo 14 em diante. Daqui a pouco a gente para aqui. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. E indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Dá uma pausa aqui no 17, deixa eu explicar um pouco esse contexto. Olha que interessante. Jesus estava andando ali nas regiões, nas cidades daquela região, da circunvizinhança. Jesus nasce em Belém, cresce uma parte no Egito, depois ele volta para Israel, e ele cresce mesmo em Nazaré, cidade, por isso ele é chamado de Jesus de Nazaré. E o texto mostra que Jesus está nas cidades circunvizinhas, pregando, realizando milagres, tocando terror. O ministério de Jesus está bombando nas regiões circunvizinhas. Mas você vai perceber que Jesus não opera milagres em Nazaré. Interessante. Que Jesus, o Filho de Deus, ele passa 30 anos vivendo numa cidadezinha e ninguém percebeu. Eu fui pesquisar a título de informação, e naquela época, Nazaré era um vilarejo tão... vilarejo, né? Aleluia. Tá certo, né? Glória a Deus. Confirmou aí, né, querido? Um vilarejo de cerca de 50 famílias. Isso aí tem mais gente no meu condomínio do que tinha em Nazaré. Então era uma cidadezinha realmente bem pequena. E cidade pequena, não sei quem cresceu no interior, eu cresci no interior, todo mundo se conhece. Então todo mundo ali cresceu sabendo, entre aspas, né, a escola que Jesus ia, a escolinha que Jesus jogava futebol, com quem Jesus jogava gude. Estou trazendo para os dias de hoje. Então todo mundo conhecia Jesus, mas Jesus não opera milagres em Nazaré. Isso fala profundamente ao meu coração, porque muitas vezes a gente deixa de perceber Deus na rotina. A gente deixa de perceber Deus na simplicidade do dia a dia.
Olha, é muito marcante quando um pregador olha para a gente e fala assim, ó, Deus tem uma palavra para você assim, 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 assim. O coração chega e acelera. Você não esquece mais aquele dia. Fica muito marcado na sua alma. Mas a verdadeira intimidade acontece quando nós percebemos Deus nos detalhes. Eu lembro de estar num retiro certa vez, lá em Campo Formoso, né? Me chamaram para pregar num retiro lá. Aí acampamento e tal. Aí no final eu preguei numa noite. E aí os irmãos ficavam começando ali no final, né? Vamos fazer um churrasco aqui, vamos comer aí aquela coisa. Retiro, coisa muito boa. Aí foi ficando tarde, os irmãos foram cada um indo para o seu quarto e tal. Aí daqui a pouco passou um grupo de mulheres, de irmãs. Aí uma das irmãs olhou para um cara que estava na roda, né? Aí a irmã só passou, só olhou e fez assim, ó. Aí o cara, não, tem que ir, já vou, tchau. Eu falei, ih, rapaz, ó, a mulher manda nele. Começou aquela piadinha de homem, né? A mulher manda nele, ele não fica um minuto mais se a mulher mandar ir para casa. Eu sem entender nada. Aí o cara falou, você não viu, Tiago? A mulher dele passou aqui e só fez assim, ó. Ele já percebeu tudo. Ou seja, eu que sou de fora, não percebi nada. Mas o cara que tem intimidade com a esposa, numa piscada da mulher, o cara já levantou e foi para o quarto. Perceba que intimidade tem a ver com você entender Deus nos seus detalhes. Você precisa ter esse coração aberto para ouvir o que Deus está falando no dia a dia. Quando você está conectado com Deus de verdade, irmão, até você escorrega numa casca de banana, Deus ministra algo no teu coração. Você vê um post no Instagram, Deus dá uma resposta para você. Você conversa com alguém, a conversa não é nem sobre nada importante, aí Deus confirma algo na tua vida. E Tiago, como é que eu faço para ter esse coração sensível na prática? Você precisa estar disposto, aberto e atento. Então, por exemplo, só uma pergunta aqui, acho que pouca gente, mas quem assiste aqui e gosta de futebol americano? Futebol americano. Aí, ninguém, tá vendo? Alguém? Futebol americano? Americano mesmo, quarterback e tal. Você gosta mesmo? Olha aí, velho. Qual é o seu nome? Como? Só eu e Dino aqui, ó. Vocês estão fora, cara. Futebol que vocês gostam, que o Bejoca foi craque aqui, que eu também gosto. Vamos observar, futebol americano é um esporte muito popular nos Estados Unidos e muito pouco popular no Brasil. Tem crescido, mas muito pouco. Então, o futebol americano é um esporte um pouco complexo. E quando você para assistir a primeira vez, você não entende nada. Nada. É tão complexo que quando o juiz marca algumas faltas, o juiz tem um microfone aqui na cintura, que ele ativa e fala a falta, né? Holding, offense, number, não sei o quê. Porque a torcida que está no estádio, às vezes, não percebe o que aconteceu. Mas quando você vai se acostumando, antes do juiz marcar a falta, você já percebeu que teve uma falta ali. Porque a sua mente está aberta, você está interessado naquilo. Então, para você desenvolver o teu ouvido espiritual, você tem que ficar, de certa forma, um pouco pilhado mesmo, buscando pelo em ovo, até que Deus fale com você. Não me entenda mal. No início, vai parecer que você está buscando pelo em ovo. Mas daqui a pouco, você vai começar a enxergar coisas que outras pessoas não enxergam. Aí quem não enxerga vai dizer, isso é pelo em ovo, mas você agora já está tendo um nível de intimidade com Deus, no qual Deus fala com você. Quem está entendendo aqui? Não seja como as pessoas de Nazaré, que viveram com Deus durante 30 anos, e não perceberam que Deus estava do lado deles. Então vamos continuar. Não, eu queria falar outra coisa ainda, lembrei. Quando Jesus chegou na sinagoga para ler o texto, talvez alguém possa pensar no desenvolvimento dessa mensagem, que Jesus escolheu aquele texto de propósito, que ele abriu a lei naquele texto, falou, eu quero ler esse texto hoje. Mas na verdade, nas sinagogas sempre há uma programação dos textos a serem lidos. Tem sinagogas que separam a ordem dos textos a serem lidos do ano todo, para você ter uma ideia. Então, naquele dia específico, já havia um texto específico separado para alguém ler. E calhou de Jesus ler aquele texto, que é o texto que está registrado em Isaías 61. Então, observe, culto normal, cidade pequena, provavelmente uma sinagoga com poucas pessoas, Jesus tem a oportunidade de ler, e o texto já está aberto, ele só vai recitar a lei. Então vamos lá, versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres,
Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse texto é considerado um texto messiânico, é uma expressão de quem seria o Messias. Aí observe, versículo 20, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga estavam olhando para ele. Então passou Jesus a dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Cara, tem oportunidade, que na igreja a gente tem pouco essa dinâmica. Eu cresci na igreja que 30 minutos do culto era de oportunidade. Não sei se você pegou essa faixa, Mari. Oportunidade de estar com o irmão fulano de tal. O irmão fulano de tal ia lá, cantava, desafinava, pregava, não falava nada com nada, mas desenvolvia, glória a Deus, né? Já cresceu também assim na igreja assim? É um negócio terrível. E quando você não se apresenta, o irmão já fala assim, fulano de tal, vem aqui, Jesus vai te usar. Aí de repente, Jesus vai lá, tem a oportunidade, lê esse texto, quando Jesus está sentando, todo mundo começa a olhar para Jesus, e o entendimento aqui do texto no original, olhando a Jesus com raiva, meio chateado, como assim? Você está dizendo que é você? Aí Jesus com a própria boca fala assim, ó, hoje se cumpriu a escritura. Ele está dizendo, em outras palavras, ele está dizendo, eu sou o Messias. Então eu não vou ler o texto todo para a gente remir o tempo. Mas se você tiver interesse nessa história, leia os versículos seguintes. Irmão, teve um motim, uma rebelião tão grande, que as pessoas que estavam ali, pegaram Jesus, levaram num penhasco, para poder jogar Jesus lá de cima, para matar Jesus. Olha que loucura. Os caras que cresceram com Jesus, levaram ele num penhasco para matar ele, porque não aceitavam que ele fosse o Messias. Existe um risco muito grande de você estar próximo do Messias, próximo da palavra, próximo do poder de Deus, e não entender que Deus é Deus, e não ter experiência com Deus, e não aceitar o trabalhar de Deus na sua vida. Isso é um risco muito grande. Então Jesus lê esse texto, e esse texto está exatamente em Isaías 61, eu quero ler com vocês, porque a sequência dele traz uma expressão que tem falado muito ao meu coração nos últimos dias. Então abra na sua Bíblia, por favor, Isaías 61, do versículo 1 até o 3, olha o que diz. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, é o texto que Jesus leu, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, versículo 3, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha o que diz aqui, ó. Eu li aqui carvalhos de justiça, olha o que diz nessa versão, a fim de que se chamem árvores de justiça. Essa dubiedade me chamou a atenção. Como é que está na sua Bíblia? Quem tem árvores aí na Bíblia? Quem tem árvores aí? Levanta a mão. Ali tem árvores. Quem tem árvores também? Quem tem carvalho? Carvalho aqui. Alguém tem arvoredo? Arvoredo? Tem expressão que diz assim, ó, árvores como carvalhos. Tem alguém com essa versão aqui? Eu estava lendo esse texto, e essa dubiedade me chamou a atenção, eu fui procurar de um rabino. Rabino, como é que está no original? E ele falou, olha, a expressão que tem no original, ela é utilizada tanto para árvore, como para carvalho. Então não tem como saber o que é que ele queria dizer realmente. Porque a mesma palavra é usada tanto para um quanto para outro. Então eu fico com especificidade. Eu fico com carvalho e justiça. Inclusive é o que a maioria das traduções vão utilizar. E eu comecei, por curiosidade, eu fui estudar a dubiedade do termo. E comecei a estudar por que o profeta fala que Deus nos faria como carvalho de justiça. Então eu fui estudar sobre a árvore, que é um carvalho, e percebi características preciosas nessa árvore. E eu acredito que da mesma forma que Deus falou ao meu coração, Deus também falará ao seu. Eu separei aqui 4 características bem específicas sobre um carvalho. Um carvalho, na verdade, ele é uma árvore muito durável. O carvalho pode chegar a viver até 1000 anos de idade. Nós vamos viver 60, 70, 80. Os mais afortunados viverão 100 anos, um pouco mais. Um carvalho chega a viver 1000 anos de idade. Deus já começou a falar comigo através disso, porque isso fala sobre uma longanimidade. Isso fala sobre uma constância, isso fala sobre uma durabilidade.
E uma das maiores perguntas, uma das perguntas mais feitas, pelo menos das que eu recebo, é: Tiago, como vencer a inconstância espiritual? Muitas pessoas lutam contra a inconstância. E eu acredito que nós precisamos ser como carvalhos. Alguém que não vive apenas um momento emotivo com Deus, mas que tem uma caminhada duradoura com Deus. Amém? Eu não sei se você já teve acesso a essa pesquisa, mas tem uma estatística que mostra que hoje no Brasil, tem mais pessoas que entraram e depois saíram da igreja do que evangélicos atualmente. Sabia disso? A gente usa o termo desviado, né? Fulano se afastou, se desviou. Tem mais afastado hoje no Brasil do que pessoas que fazem parte de uma igreja. Isso é muito sério. Eu conheço pessoas que tiveram experiências marcantes e profundas com Deus num fim de semana. E na segunda-feira já estavam distantes dos caminhos do Senhor. Eu conheço pessoas que, mesmo que sinceramente lutando para serem constantes, são vítimas da inconstância. Mas a Bíblia nos traz uma lição muito preciosa sobre constância. Primeiro você precisa entender o dano da inconstância. Inconstância não é algo que você vai achar apenas algo que não fica tão bonitinho na sua vida. Não, isso gera um dano muito profundo. Lá em Tiago capítulo 1, a Bíblia fala que o homem inconstante não conseguirá nada das mãos de Deus. Tiago fala assim, ó: não pense que esse homem conseguirá coisa alguma. O que o apóstolo está dizendo é: a pessoa que é inconstante não consegue alcançar nada de Deus. Olha a seriedade disso. Agora tem um texto do Antigo Testamento que eu acho muito lindo, e é uma chave para você vencer a inconstância espiritual. Está lá em Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13, por gentileza, abra comigo. Eu creio que faz diferença você ler esse texto com seus próprios olhos, e há uma simbologia muito profunda nesse texto. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi alguém pregando sobre esse texto, foi o pastor Cirilo, e ele dava risada assim, brincava. Eu marquei esse texto na minha Bíblia. E olha o que diz, versículo 12, Levítico 6, 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Isso não é uma constatação, não é uma revelação, isso é uma ordem de Deus. Deus está ordenando que o fogo sempre arda sobre o altar, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. Quantos querem queimar com o fogo do Senhor aqui? Mas quem coloca a lenha no fogo é você. O fogo vem do céu, mas quem alimenta o fogo com a lenha é você. Percebe? O fogo não se apagará, mas tem um método para o fogo não se apagar. É o sacerdote colocar lenha nele a cada manhã. Muitas pessoas estão clamando a Deus, dizendo: Deus, envia avivamento. Mas ouça, avivamento não é um movimento do céu. Avivamento é uma resposta que você dá ao que Deus está derramando sobre a sua vida. Avivamento não é um movimento do céu. Avivamento é uma resposta que você dá sobre o que Deus está derramando na sua vida. Eu lembro que recentemente eu fui no interior. Eu tenho uma sobrinha de 8 anos de idade, né? E eu fico no pé da minha irmã, falando: bota lá no karatê, porque eu gosto muito de luta. Lutei karatê e eu tenho umas medalhas em casa lá, que eu sempre pratiquei muito esporte. Aí eu sempre fico, né, aí quando eu fui no interior agora, recentemente, alguns meses atrás, eu pensei assim: vou colocar na cabeça da minha sobrinha para ela gostar de karatê, gostar de luta, né? Aí ela estava lá dançando balé, eu pegava já o movimento do balé e falava: isso aqui é um golpe, assim, você pode fazer assim e tal. E aí eu pensei assim, fazer o seguinte: eu vou pensar que eu vou pegar minhas medalhas. Eu peguei um monte de medalhas assim que eu tinha, vou colocar no pescoço dela para sentir se o olho dela brilha ou não. Para sentir, né? Não brilhou, infelizmente. Mas perceba que eu fiz um teste, então eu vou colocar aqui para ver se ela... Eu enchi o peito, assim, tá vendo aqui? Seu tio foi um campeão, e você também vai ser uma campeã. Para sentir se aquela coisa brilhava ou não brilhou. Não tem problema nenhum com isso. Mas o que eu quero te dizer é que tem coisas que Deus faz na sua vida para sentir tua reação. Tem coisas que Deus toca no seu coração para saber se você vai dar o próximo passo. Muitas vezes na Bíblia, você vai perceber que a voz de Deus, ela é liberada com mais profundidade depois de um passo de obediência. Observe a história de Abraão. Sai da tua tenda, sai da tua parentela
e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, até Deus falar com Abraão de novo, demorou anos e anos e anos e anos e anos. Por quê? Porque Abraão ainda andou um pouco com seu pai, depois o seu pai morreu, depois ele levou Ló com ele, depois demorou para Ló se desfazer dele. E quando ele saiu da terra e da parentela, Deus voltou a falar com ele. Em algumas expressões proféticas, Deus fala com o profeta assim, põe-te em pé e falarei contigo. Tem um comando, você responde aquele comando e Deus libera algo mais profundo. Quando nós vamos para Jeremias 18, a famosa história onde Jeremias observa um oleiro movendo o vaso, você percebe que Deus chega para o profeta e fala assim, desce até a casa do oleiro e lá eu falarei contigo. Percebe? Um start, uma obediência, Deus derrama mais. Porque Deus está observando o seu nível de reciprocidade. E o nível da tua reciprocidade vai ser uma chave para abrir portas espirituais na sua vida. Então o fogo precisa arder continuamente sobre o altar. Mas é você que coloca lenha. Como eu coloco lenha, Tiago? Quando você abre tua Bíblia em casa, fala assim, vou fazer o meu devocional aqui de 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos, todo dia, todo dia, todo dia. Você começa a perceber que aquilo te enche, aquilo te fortalece. Ouça uma coisa, Satanás não consegue lutar contra a sua oração. Perceba que quando Daniel ora por 21 dias, o anjo chega, depois de 21 dias, e fala assim, Daniel, desde o primeiro dia, a tua oração foi escutada. Tua oração foi ouvida. Ué, se foi ouvida desde o primeiro dia, por que não chegou então a resposta do primeiro dia? Aí o anjo fala, porque quando eu vim com a resposta, o príncipe do reino da Pérsia, que é um demônio, um principado, ele me impediu, eu tive que chamar reforço. Presta atenção, irmão. A oração subiu no primeiro dia, para descer a resposta, foi 21 dias de guerra espiritual com o arcanjo Miguel envolvido. Barra pesada. Agora eu te pergunto, vamos pensar comigo aqui. Supondo que você seja Satanás. Graças a Deus ninguém é, né? Fé em Deus. O irmão ali repreendeu logo. Mas não é mais fácil você lutar logo para a oração do cara não subir aqui, do que você ter que lutar contra Gabriel, contra Miguel, contra um monte de... Uma lógica humana, gente. Não é mais fácil lutar para a oração não subir? Só que Satanás não tem poder contra a sua oração. Ela sobe. Agora, Tiago, se Satanás não tem poder contra a minha oração, qual é a estratégia que ele usa? Ele te desencoraja a orar. É a mesma coisa de uma arma. Você não vai parar a bala depois que o cara disparou. Você vai impedir o cara de disparar a arma. Quem está entendendo? Então, toda vez que você sentir aquele cansaço, aquela preguiça, aquela procrastinação na tua vida de oração, saiba que está acontecendo uma grande guerra espiritual que pode te trazer grandes vitórias ou grandes derrotas. Depende da tua reciprocidade para com Deus. E a tua caminhada, assim como um carvalho, ela precisa ser duradoura. Você não pode parar no meio do caminho. O final de uma história conta mais sobre um personagem do que o início dela. Como será o final da sua história? Claro que você pode olhar para trás e olhar para o presente e entender o que Deus já fez na sua vida como memoriais. Mas a tua fé de ontem não serve mais para hoje, você precisa renová-la. Você precisa viver novas coisas com Deus. Quando você lê Levítico, capítulo 6, versículo 2, como nós lemos, olha o que diz aqui, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e queimará gorduras das ofertas pacíficas. Versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Gente, o sacerdote, quando ele colocava a lenha sobre o altar, antes de renovar a lenha toda manhã, ele tinha que retirar as cinzas da noite anterior. Tirar as cinzas diz respeito a muitas coisas. Eu poderia estar fazendo aqui um seminário só sobre tirar cinzas. Mas para a gente remir o tempo, tirar as cinzas diz respeito a tirar o luto, a tirar a coisa morta de dentro de você e a não se prender mais ao passado. Tem gente que não, tem que ser a música de antigamente, tem que ser a pregação de antigamente, tem que ser o jeito de antigamente. Gente, nessa brincadeira de que tem que ser como antigamente, eu vi igrejas na pandemia fecharem.
Eu conheço, pessoalmente, pastores, que as igrejas deles fecharam. Porque mas culto tem que ser presencial, né? Online não é culto. Aí achou que a pandemia ia durar uma semana, 2, 3 meses, 6 meses, um ano e pouco, 2 anos. E aí os membros da igreja, que não podiam ficar sem culto, começaram a ir para outras igrejas online. E quando voltou presencial, eles foram para essas outras igrejas presencial. Você não pode se prender ao antigo. Ouça uma coisa, a essência de Deus é a mesma, mas a forma como Deus faz muitas vezes é diferente. Você já pegou uma garrafa de água mineral e percebeu que na garrafa de água mineral tem a validade, a data de validade? Aí tem lá, né? A data de validade. Você pergunta, uma água tem validade? O que tem validade? A garrafa. A água é a mesma, a essência é a mesma, mas a forma, ela muda muitas vezes. Por quê? Muitas vezes nós colocamos na caixinha um modo de Deus agir. Talvez você colocou na sua caixinha que para Deus falar com você eu tenho que gritar. Ou talvez você colocou na sua caixinha que para Deus falar com você eu tenho que cantar uma canção muito bonita. E eu posso chegar aqui, cantar uma canção desafinada, falar baixinho e Deus tocar profundo no teu coração. Entenda que Deus te conhece mais do que você mesmo. Deus tem formas novas para trabalhar na nossa vida, mas nós precisamos jogar as cinzas do altar fora. Mas tirar as cinzas também diz respeito a você jogar fora o peso do teu passado. Ouça, muitas pessoas, não são poucas, muitas pessoas estão carregando um peso de culpa do passado e elas fazem o seguinte cálculo: não tem mais nada que eu possa fazer para ser abençoado, para ser usado por Deus, para ser salvo por Deus, porque eu pequei demais. Querido, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Sempre tem algo novo preparado para você. A questão é se você vai entrar no novo de Deus, porque a sua história não acaba aqui. Porque um carvalho, da mesma forma que ele tem durabilidade, Deus quer fazer histórias longas, histórias duradouras, histórias perenes na sua vida. Eu profetizo que na sua vida e na sua família, a tua história com Deus não vai acabar aqui, vai por toda a eternidade em nome de Jesus. Segunda característica do carvalho que me chamou muita atenção é o fato do carvalho ser um tipo de madeira que é fácil de trabalhar. Os marceneiros, carpinteiros, serralheiros, nem sei qual a pessoa que trabalha com isso mesmo, os madeireiros, eles gostam do carvalho porque além de ser uma madeira muito nobre, é uma madeira fácil de moldar, fácil de trabalhar. Isso diz respeito à nossa maleabilidade para com a vontade de Deus. Tem pessoas que são mais fáceis de trabalhar, tem pessoas que são mais difíceis. Ouça uma coisa, o maior inimigo do trabalhar de Deus na sua vida não é Satanás, somos nós. O maior inimigo de Tiago se chama Tiago. O maior inimigo de Beijoca se chama Beijoca. O maior inimigo de Salomão se chama Salomão. O maior inimigo de qualquer pessoa aqui, o seu maior inimigo é você mesmo. E o fato de um carvalho ser fácil de trabalhar, por que Deus falou assim, eu vou te fazer um carvalho de justiça? Porque, queridos, o servo e a serva do Senhor, eles aceitam trabalhar de Deus. Observe que quando o apóstolo Paulo, ele está ainda perseguindo cristãos, ele está com uma carta para matar cristãos, ele cai, ele tem um encontro com Jesus, ele cai, ele fica cego alguns dias, e a frase que Jesus fala para ele é, dura coisa é recalcitrar contra o arguilhão. Deixa eu traduzir para você, não precisa nem gravar o que eu falei aqui, nem sei se eu falei direito. Deixa eu traduzir para você. Dura coisa dá murro em ponta de faca. Jesus está dizendo, até quando você vai resistir ao que eu quero fazer na sua vida? E todos nós, vou ser sincero a você, todos nós, temos algo em que Deus já quer trabalhar há muito tempo e estamos resistindo. Todos. Tiago, você também? Com certeza. E o que é que atrapalha, Tiago? Porque a gente quer prevalecer a nossa vontade. Ó, queridos, diversas coisas da minha vida. Eu falo isso agora, eu lembro assim, ó, diversos fases. Eu podia passar a noite inteira falando isso aqui. Diversos momentos da minha vida em que Deus falou comigo. Eu sabia que era Deus, mas eu pensava, não, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Depois quebrei a cara, por que eu não ouvi a voz de Deus?
Da mesma forma, vem para minha memória diversas situações onde eu tinha tudo convicto que ia dar certo. Deus falou, não vai. Eu obedeci pela fé. Não faz sentido, mas se Deus falou, eu vou obedecer. E lá na frente eu percebi o grande livramento que Deus me deu. Quão maleável é o teu coração para o trabalhar de Deus? Eu acho difícil que tenha alguém que não ouve a voz de Deus. Acho muito difícil. Muito difícil. Não vou dizer que é impossível que eu não conheço o coração de ninguém, mas é muito difícil ter alguém que não ouça a voz de Deus. Mas existem muitas pessoas que ouvem a voz de Deus e resistem. O problema é que nós nunca sabemos qual é a nossa última oportunidade. Todo mundo tem um calendário dentro de si, né? Daqui a 10 dias eu vou assistir a luta de Charles do Bronx. Ele vai nocautear Islam Makhachev. E dia 22 e dia 23 é meu aniversário. Quem quiser me dar presente, Deus use a sua vida em nome de Jesus. E aí ano que vem vou fazer isso, daqui a 10 anos vou estar assim, assim, assim. Todo mundo tem um plano. Se você perguntar para alguém o que você faria se ganhasse na loteria, todo mundo tem um plano inteiro do que faria se ganhasse na loteria. Mas nós nunca sabemos como funciona o calendário de Deus. Aquilo que muitas vezes você acha que é só um momento de Deus falando com você, pode ser a sua última oportunidade para entrar pela porta que Deus tem na sua vida. Você precisa ser fácil de trabalhar. Coloca a mão no seu coração e faça assim, ó, Deus, me faz maleável como um carvalho. Glória a Deus. A terceira característica é que o carvalho, ele tem na sua casca alguns fins medicinais. E se você tem Deus no seu coração, você precisa ser uma pessoa que traz cura ao seu redor. Toda pessoa que tem Deus na sua vida, ele traz cura. Eu recebi uma pergunta esses dias no Instagram. A pessoa perguntou, não vou reproduzir exatamente, mas foi algo no sentido assim, ó, acho que alguém, a pessoa viu alguma resposta sobre guerra espiritual, sobre questões espirituais, aí a pessoa perguntou em cima dessa resposta, falou assim, tem pessoas que são carregadas a ponto de nos oprimir? Aí eu coloquei uma enquete lá, quem aqui conhece alguém, não precisa responder não, tá? Pelo amor de Deus, mas quem aqui conhece alguém que só de você chegar perto da pessoa já fica mal? Como também tem pessoas que só da pessoa chegar você já melhora. É um negócio incrível. Cada pessoa tem uma energia. Isso aqui não é pregação de nova era não, irmão. É muito espiritual mesmo. A pessoa que é carregada, pesada. Né? Todo mundo tem alguém assim na família. Se você não tem ninguém assim na família, talvez você seja essa pessoa. Mas todo mundo tem alguém que traz um peso no ambiente, ou que traz uma leveza no ambiente. Você precisa discernir se você é alguém que está trazendo cura, ou se é alguém que está trazendo doença. E se o Espírito do Senhor está sobre você, e Ele te fez um carvalho de justiça, você tem cura na sua vida, querido. Tem uma canção do Rodolfo Abrantes, que ele canta no refrão assim, que das minhas feridas saia poder para curar, que cada hora perdida me lembre que não é para eu parar. É interessante, fico pensando nisso aí, né? Das minhas feridas saia poder para curar. Aí eu penso, né? Porque pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Está até escrito no próprio Isaías. Mas é interessante, como muitas vezes, o que outrora foi ferida na nossa vida, um dia vai ser bálsamo de cura para alguém. Esse foi alguém que foi abusado, abusada. Aí você passou por tudo aquilo na sua vida. Não estou dizendo que Deus permitiu isso para tal coisa. Mas Deus é especialista em fazer do limão a limonada. Quantos creem? Aí você foi abusado na infância, na adolescência. Foi lá, comeu o pão que o diabo amassou. Aí aconteceu algo na sua vida, Deus te curou, Deus te restaurou. Aí agora, sem você perceber, diversas pessoas que estão sofrendo abuso estão chegando até você. Aí você não percebe a jesuicidência que está acontecendo. O que é que está acontecendo ali? É você que já viveu aquela dor, agora vai ser bálsamo de cura para alguém. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, que o nosso sumo sacerdote passou por tudo que nós passamos. Por isso nós podemos confiar nele. É a Bíblia dizendo, Jesus sabe o que é ser traído, então se você foi traído, ore a Jesus. Jesus sabe o que é passar necessidade, então se você está passando necessidade, ore a Jesus.
Jesus sabe o que é estar debaixo de uma missão impossível. Então, se você está debaixo de uma missão impossível, ore a Jesus, porque Jesus tem empatia por já ter passado por qualquer coisa que um ser humano possa passar. E quando você passar por feridas, saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus pode remir as suas feridas, a ponto de te trazer cura e de te tornar uma cura em nome de Jesus. Eu lembro de algumas semanas atrás, o Bejoca estava contando o testemunho dele aqui, ele contando um pouco da história dele, falando, olha, eu era tão viciado em álcool, que o médico chegou para mim e falou assim, Bejoca, você vai ficar, se você não parar de beber por 15 dias, você vai morrer. Aí Bejoca falou, doutor, se eu ficar sem beber 15 dias, é aí que eu morro. Olha o nível. E aí Deus libertou ele, tratou ele, a história dele, tem inclusive no nosso canal, o Testemunho de Bejoca, e ele falando como muitas vezes, Deus colocou ele em situações onde ele pôde ser pai na vida de jovens. Remindo uma história, porque quando ele não conhecia Jesus, ele não foi um pai como ele deveria. Aí pastor Diogo, até no final da pregação, né, Bejoca? Até chamou a atenção isso, né? Eu fiquei achando interessante, o pastor Diogo falou, ele começou a falar de diversas experiências dele no mundo do futebol, como ele até hoje é considerado um pai para muitos jovens e homens formados. Alguém que teve a sua história remida por Deus, e agora está sendo instrumento de cura. Ouça uma coisa, guarde isso no seu coração, meu irmão, minha irmã, você pode esquecer tudo que eu falei aqui, em nome de Jesus não, mas mesmo que você esqueça tudo, guarde no seu coração, Deus pode usar as suas feridas como bálsamo de cura na vida de alguém. Tem que contar a história de testemunho de Salomão aqui na igreja, viu? Testemunho de Salomão muito forte. Aí se ouve a história dele. Irmão, levanta a mão aí, Salomão, levanta a mão, galera. A gente tem que ter o testemunho de Salomão aqui na igreja. Foi a live mais emocionante que teve no Instagram dos jovens, que eu já vi na vida. Aí Salomão contando a história, eu era assim, eu vivia assim, fazia isso, aquilo, acolá, e tá. E de repente o cara se torna uma referência profissional e de vida com Deus mesmo, para tantas pessoas. Por quê? Porque Deus quer te fazer um carvalho de justiça, que tem fins medicinais na sua história. Meu irmão, no dia que você não achar nenhuma pregação no YouTube para assistir, você liga para Salomão, fala com ele no Instagram, fala assim, Salomão, me conta a sua história, você vai ser profundamente abençoado. E para nós encerrarmos aqui, eu quero falar de uma quarta característica, inclusive se o Ministério de Louvor quiser subir aqui já, pode ficar à vontade. E a última característica que eu quero chamar a atenção de vocês, que Deus falou muito ao meu coração, é que o carvalho, ele é uma árvore preciosa para geólogos em especial. Porque o carvalho é uma árvore muito resistente e guarda nas suas raízes, no seu tronco, marcas de tudo o que aconteceu naquele lugar. Então, normalmente os geólogos, quando vão investigar a história daquele solo, eles procuram um carvalho. Porque pelo formato das raízes do tronco, ele vai poder saber quando teve uma tempestade, quando teve um terremoto, tudo o que aconteceu ali. Por quê? Porque quando tem uma tempestade muito forte, quando tem um terremoto na região, as árvores são levadas pelo vento, são destruídas, são arrancadas, mas o carvalho permanece inabalável. E mais, a cada tempestade que o carvalho passa, as raízes dele permanecem ainda mais fortes. Meu irmão, minha irmã, quando Deus nos envia uma prova, não é para nos reprovar, é para nos aprovar. Você já percebeu que quando nós estamos fazendo uma prova, o professor fica em silêncio? É parecido quando nós estamos vivendo uma situação muito difícil, e nós olhamos para Deus, clamamos a Deus, parece que Deus não está nos vendo, porque Deus não fala nada. Aí vem a importância de você já ter a palavra no seu coração. Porque quando você faz a prova, o professor fica em silêncio, mas ele está torcendo para você ser aprovado. Então quando as tempestades da vida vierem, elas não estão ali para te destruir, elas estão ali para te promover. Em João capítulo 15, o próprio Jesus fala, eu sou a videira, o meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Aí ele divide os ramos em duas categorias. Os ramos que estão em mim dão frutos, Deus poda. Interessante, né? Você pensa, estou em Jesus, estou frutificando, Deus vai me promover.
a coisa vai ficar mais fácil, não. Quando você está frutificando em Deus, Deus começa a te podar. E muitas vezes a gente não entende a poda de Deus e começa a murmurar. É basicamente aquilo que a gente passa com Deus, dizendo assim, ó, Deus, eu estou fazendo tudo certo, e parece que tudo começou a dar errado. Mas quando Deus te poda, é para que você possa frutificar ainda mais. Aí Jesus fala assim, ó, o ramo que está em mim e não dá fruto, esse meu pai corta e joga fora. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem diferença entre podar e cortar? Podar é cortar, gente. Né? Quem está comigo aqui? Podar, cortar. Contratei um jardineiro lá para o condomínio de casa. Falei assim, poda essa árvore. Quando eu passei, ele estava cortando. Só que o corte para jogar fora, o descarte, é uma coisa. A poda não te desconecta de Deus. Significa que quando você está passando pela poda, é a tempestade, a dificuldade que vem sobre a sua vida, mas você permanece conectado com Jesus. O mesmo Jesus que disse, eu estarei com vocês todos os dias das vossas vidas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu estou com você. Ele dá duas garantias. Você vai passar por dias ruins, mas eu vou estar com você. Observe, uma viagem boa não necessariamente diz respeito ao destino, diz respeito à companhia. Ô irmão, tragédia é você programar uma viagem, pagar uma viagem, projetar uma viagem, e você tem uma companhia horrorosa perto de você. Uma pessoa que só reclama, só atrasa. Você preparou a jornada do dia todo, a pessoa não quer acordar cedo, não quer sair. Pagou a viagem para ficar dormindo no hotel o dia todo. Virou tragédia a viagem, a companhia. Compensação, quando você está com a companhia certa. Quando a gente ama alguém, a gente fala o que com a pessoa? Eu vou contigo para onde você for. Por quê? Porque o que traz a beleza da jornada é quem está conosco. Muitas vezes a gente olha para o caminho difícil e fala, por aqui eu não vou não. Mas eu te digo, pode ir pelo caminho difícil, pode ir pelo caminho estreito, porque a melhor companhia está com você. Da mesma forma que um carvalho de justiça, ele se fortalece diante de uma tempestade, ele se fortalece diante de um tremor, de um terremoto. Deus quer nos fazer carvalhos de justiça, e nós vamos sair mais fortes de cada tempestade. Quantos creem nisso? Se coloque de pé nesse lugar. Feche seus olhos, comece a orar enquanto o ministério de louvor vai estar entoando essa canção. Esse é o seu momento com Deus. Esse é o seu momento com Deus.
doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. E mesmo sem ver, posso crer que tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha, tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Permaneça de olhos fechados. Por favor, coloque a mão no seu coração, por favor. Receba isso que eu vou ministrar sobre a sua vida. O Senhor Deus quer te tornar um carvalho de justiça. O Senhor Deus quer derramar durabilidade na sua vida. Não vai ser só um momento de emoção, vai ser uma jornada para sempre e sempre. Na Bíblia o profeta diz: alegre-se, ó Israel, porque o teu Criador é o teu marido. A tua aliança com Deus é eterna, meu irmão, minha irmã. Eu profetizo sobre a sua vida que você terá um coração de carne, não de pedra. Alguém maleável que vai aceitar o trabalhar de Deus, mesmo quando não entende, mesmo quando é difícil, mesmo quando é doloroso, mesmo quando o oleiro pega e desfaz o vaso, refaz o vaso, você vai receber o trabalhar de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai ser instrumento de cura na sua casa. Você vai ser instrumento de cura na sua família. E se você precisa também, Deus vai te curar, meu irmão, minha irmã. Deus vai te curar, meu irmão, minha irmã. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele vencerá toda dor que há em nós. E assim como um carvalho de justiça se fortalece a cada tempestade, a cada terremoto, eu profetizo que você sairá mais forte de toda a luta que você enfrentar na sua vida, de todo o desafio que você enfrentar na sua vida. Porque ainda que a jornada esteja difícil, o Senhor Jesus, o teu Criador, o teu marido, o teu dono estará com você.
Receba isso pela fé em nome de Jesus. Receba isso pela fé em nome de Jesus. Receba isso pela fé em nome de Jesus. Vamos cantar o refrão mais uma vez para encerrar. Glória a Deus. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Ó Senhor Deus, te damos graças por esse momento de adoração, de estar exposto pela Tua Palavra. Muito obrigado, Pai. Eu oro, Deus, para que a semente dessa palavra possa frutificar em cada vida. Os que estão aqui presencialmente, os que estão nos acompanhando online. Faz a Tua obra, realiza o Teu querer, Pai. Somos gratos a Ti por tudo que passou e por tudo que virá, em nome de Jesus. E a igreja diz: boa noite, meu irmão, minha irmã. Vá com Deus, vá em paz até sua casa. Quem sou eu?